Porque eu sempre tive uma dificuldade de reportar resultado. Certo. Por mais que eu tivesse resultado ali para reportar. Eu comecei a ver que, pô, eu não vou ter cliente, eu não vou ter nada, eu não vou ter telefone tocando. Então, por que eu não vou fazer isso? Aí comecei a olhar para aquilo e falar, putz, isso aqui pode ser meu negócio. Está começando mais um Planos Podcast, o podcast que vai ajudar você, um empresário de uma empresa de qualquer porte, a vender mais e melhor através de estratégias de marketing e vendas. Eu sou o @SalimFelizmino. Eu sou o Felipe Carvalho. E eu sou o Flávio Carvalho. E olha só, e se você já ouviu aquela famosa frase, como ganhar dinheiro na internet? Ou se você, né, Felipe, já pesquisou na internet, como ganhar dinheiro na internet? Procurando no Google é como ganhar dinheiro na internet. Quem já não fez isso, né? Ou já ouviu falar nisso? Milhões de buscas. E hoje o nosso convidado especial, Flávio Carvalho, coincidentemente, Só coincidência. é coincidência, de verdade é coincidência, irmão do nosso hoster, Felipe Carvalho. É um profissional que já está nesse mercado há quantos anos? Quanto tempo, Flávio? Cara, desde 2009, com a parte de SEO, 2009, com a parte de marketing digital, 2007. Só que é o seguinte, se você for procurar Flávio Carvalho, tudo, eu acho que nem vale a pena você perder o seu tempo, porque esse é um clássico um clássico caso de que a pessoa consegue ganhar dinheiro sem ter presença digital. Como a pessoa consegue ter a privacidade de ganhar dinheiro, é isso? Eu posiciono os outros, mas eu mesmo não me posiciono. Né? E dá pra ganhar dinheiro assim? Dá. Então, vamos falar um pouco Não dá pra sobre ficar rico, mas dá pra ganhar dinheiro e viver bem. isso. Legal que todo rico fala isso, né, Felipe? É isso mesmo. É o Todo meu mundo caso. fala que dá pra ficar rico, mas não é meu caso. Esses dias eu fui no restaurante, o cara pensei no cartãozinho e falou, nossa, faz tempo que eu vejo esse cartãozinho. Simples, né? Daí ele pegou, já saquei. O cara que tem dinheiro usa cartão simples, o cara que não tem usa o black. Eu peguei e olhei pra menina do caixa e falei, faz sentido isso, moça? A garçonete falou, faz. Quem tem dinheiro usa o caixa tem. Muito bom, muito bom. Legal. E pra gente começar o nosso papo então, né, o Salim já falou, né, por uma grande coincidência do destino, o Flávio também é meu irmão, olha só que coisa, né? E a gente começou essa jornada lá em 2007 juntos, né, com a agência, né, somos formados na área de comunicação, o Flávio é um pouquinho mais velho, então se formou um pouco antes que eu. E a gente estava conversando até ali nos bastidores um pouco de como que foi essa história toda, né, porque você se formou em 2006. E lá em 2006, conta pra gente aí, conta pro pessoal em que você se formou, qual que eram suas perspectivas, o que você já fez na vida, porque Salim, a história desse cara é o clássico que daria aqui, tipo, é assim, ó, o cara já trabalhou em linha de produção de indústria da área de beleza, já carregou galão de água em hospital, trocou água de galão em hospital, e agora o cara ganha Trabalhei dinheiro no na TI. internet. Trabalhou no TI. De UTI. Trabalhou dentro Dentro de UTI. 3 anos dentro do UTI. E aí ele falou, eu preciso, essa vida precisa melhorar, eu posso mais, eu quero mais. E hoje você trabalha da onde você trabalha? Trabalho na minha casa. Você trabalha na tua casa, full time, assim, o tempo todo em casa. Já viajou para o exterior uma vez? Já. Através do trabalho que você faz hoje já viajou ao exterior, passou temporada, foi atrás de eventos internacionais. Cara, evento eu fui uma vez, mas as viagens que eu fiz foi mais a lazer mesmo. Com a Legal. família. Então eu só puxei isso, daí a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você ver como que é possível a pessoa através da internet, né? Então, você tá com um pouco de curiosidade pra gente falar hoje. Ô Flávio, mas conta pra gente assim, rapidamente, assim, como começou a tua história na área. Não vou nem falar vou falar da web, né? Não é muito antigo falar web, né, cara? Na área de internet. Tá, Como começou a tua história? Cara, como o Felipe falou, me formei em Relações Públicas em 2006. Era uma época que, assim, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando de 2006, né? Quão longe tá 2006. Teve uma aula, assim, acho que no 7º período, que um dos meninos da sala chegou com um notebook pra aula. E, cara, foi uma comoção. Assim, o cara trouxe um notebook pra sala em 2005. A gente não tá falando de muito tempo atrás. 17 anos atrás. E um notebook era uma coisa, assim, que o celular na época não existia isso aqui. O celular era aquele... O máximo que tinha no jogo da cobrinha, né? O Nokia. Então isso foi quando eu me formei. Eu falo assim, a referência que eu busco, eu trabalho muito com o pessoal mais novo. A empresa onde eu estou hoje, e inclusive todas as equipes que eu já montei, foram sempre equipes com pessoas novas. Então assim, o que eu falo para elas é assim, ó,
O que são equipes novas? A idade faixa etária de... sei lá, cara, 19 a 24. Legal, ótimo. E eu tenho 38, então eu pego eu como referência. Né? São 14 anos de diferença para os mais velhos. Eu estava na faculdade, né? Então eu falo, a minha referência, eu tive aula de fotografia na câmera tradicional, onde eu aprendi a revelar a foto, na faculdade. Eu entrei naqueles laboratórios que você colocava a foto, a mão e tirava. Você colocava, então assim, ficou. É engraçado, hoje eu olho para o que eu faço, para o meu trabalho, e eu penso em 2002, 2006, não se pensava nisso. A minha profissão não existia. Não existia. Quer dizer, ela existia, mas não como ela é aplicada hoje, entendeu? Eu digo assim, eu vou chegar no que eu faço, que eu trabalho muito com a parte de notícias hoje, com site de notícia, né? Mas naquela época, esse formato que eu trabalho hoje não existia. Era impresso. Era impresso, ou até tinha internet, existia o UOL já nessa época, existiu, sei lá, o Terra, não sei. Mas o acesso à internet. Mas, cara, era complicado, não era fácil. O formato era diferente. O formato era outro. Então, assim, me formei em Relações Públicas, o Felipe se formou em Publicidade. Consegui ali 2, 3 entrevistas na área. Consegui uma no Itaú, uma na TIM, e a outra eu não lembro onde foi. Inclusive, né, se tiver alguém do Itaú que estiver assistindo, ele está esperando até hoje a resposta do processo seletivo. Ele fala assim, ó, fica tranquilo que eu vou te ligar. Ele está esperando desde 2006. Desde... Mas dá tempo, Itaú, se chegar essa mensagem de vocês, por favor, estou esperando isso. Até quando toca o telefone, até hoje eu olho e penso, será que é o Itaú? Será que eu passei no processo seletivo, entrevista? Mas, né, então... Saí da faculdade, não estava conseguindo. O Felipe teve a oportunidade que eu não tive, porque o filho mais velho nunca tem essas oportunidades, que foi de fazer estágio na área. E eu não, eu tive que trabalhar para poder pagar a faculdade. Aí entra a história de trabalhar na linha de produção da grande empresa verde de cosméticos. Trabalhei em hospital, porque o hospital era da PUC e eu tinha uma bolsa de estudos lá muito grande. Era 75% de desconto na mensalidade, mas eu precisava trabalhar, estava atrelado ao emprego, né? Então eu não podia sair de lá. Naquela época eu acredito também que os empregos tradicionais não tinham uma nova, o que eu chamo hoje talvez a nova economia, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, o mercado digital. Mas não existia o mercado digital em 2006. O digital não existia, mas existia o mercado de comunicação. Sim, existiam os lugares onde eu poderia estagiar, como na minha área, públicas. Como RP ou como marketing, até mesmo como assessor de imprensa, enfim, esse mercado existia. Certo. Só que eu não podia, eu não tinha oportunidade porque eu precisava trabalhar no hospital, então eu estava ali trabalhando na parte, comecei auxiliar de cozinha, entregando galão de água pelo hospital, passei pelo administrativo, que eu trabalhava na UTI, só que para eu ter o desconto, para eu terminar a faculdade, eu precisava ficar ali. O Felipe teve a oportunidade de fazer estágio na área. Né? Então, porque na época ele já tinha o ProUni. FIES. Eu, na minha época, não tinha nem FIES. Então, assim, eu não pude ter esse financiamento para poder buscar um estágio ou alguma coisa diferente. Aí ele conseguiu. E ele entendeu um pouco do mercado ali e falou, cara, vamos abrir a nossa. A gente não tem nada a perder. Não tinha nada, parar com os pais, tá? Literalmente. A gente teve essa eu gosto sempre de reforçar isso, né? Fala-se muito em meritocracia e tal, mas a meritocracia, ela pra mim, tá? É um conceito que eu não concordo muito, porque sempre tem alguém por trás ali ajudando você a ter mérito, né? Qual foi o nosso background? Era minha mãe e meu pai que puderam dar um computador para trabalhar, que na época era caro ter um notebook ainda, né? Deram um notebook, isentaram a gente de qualquer custo em casa, então tinha casa, comida e roupa lavada. Depois... Pegaram um cantinho lá começamos no nosso quarto. E depois a minha mãe tinha uma casa do lado da casa dela, onde ela isentou a gente de aluguel para poder abrir empresa lá. Então, assim, a meritocracia, ela vem acompanhada de toma um computador, toma uma casa alugada para você empreender. Então, assim, eu sei que existem casos onde o cara é empreendedor do zero, ele começa, tipo assim, sem nada mas mesmo. A regra muitas vezes não é igual para todo mundo. O nosso mérito veio acompanhado de tudo isso. Enfim, a gente teve essa oportunidade e não soube usar também. Tem muita gente que tem essas mesmas oportunidades e não sabe, né? Acorda cedo, não vai trabalhar, não vai atrás de cliente, não faz acontecer. Dele, né? Não faz acontecer, a gente fez acontecer. Aos trancos e barrancos a gente conseguiu, porque a gente não tinha
não era, a nossa família é uma família do funcionalismo público. Sim, entendi. Toda a nossa família é formada pelo funcionário público. A gente, assim, tipo, meio que estourou a bolha e foi pro empreendedorismo. Então a gente não tinha alguém para se espelhar, alguém para orientar, a gente foi caindo, levantando e tal. Constituímos a agência, eu não tinha muito o que fazer. Então vocês abriram uma agência, então você resolveu sair do hospital, ele já trabalha, ele inserir no mercado de trabalho, depois ele sair do estágio, vocês dois falaram, vamos abrir o nosso próprio negócio. Isso, aí quando você vê a agência, você tinha uma agência focada em quê, a visão de vocês abrirem? A visão era de comunicação integrada. A gente tinha a visão de que a gente poderia atender a todas as demandas da comunicação, que aí da publicidade ao jornalismo, passando pelo RP, passando pela parte de criação que estava ali associada a tudo isso, né? E a gente tinha um amigo que também ele não estava na mesma situação que a gente, tô aqui, tô num emprego aqui que não é que eu quero pra minha vida, não vai me levar para lugar nenhum e tal. E caiu com a gente. Só que quando a gente começou, não tinha muita tarefa para mim, enquanto relações públicas, nesse conceito de comunicação integrada, porque a gente só conseguia fechar ou uma coisa ou outra ali, mais publicidade mesmo, ou a gente fechava desenvolvimento de site. E aí, sem ninguém saber fazer site. Olha só. Ninguém sabia fazer nada direito. 2007, 2008 isso? 2007, 2008. Quando estava começando a criar essa cultura, a empresa precisa de um site, eu preciso estar ali na internet. A gente não está nem falando posicionado. A gente está na internet. Beleza. Como eu era o desocupado da turma, que não tinha muito o que fazer, eu mesmo me falava, eu vou aprender. Eu já tinha feito, na faculdade eu tive uma matéria de desenvolvimento web. E, inclusive, foi a única matéria que eu tirei 10 na faculdade. Aí eu, tem alguma coisa ali. Se eu tirei 10 nisso, deixa eu... Eu não sou tão ruim, né? Talvez eu tenha alguma noção, né? Que pouco eu posso usar. Fui fazer um curso ali pra dar um start. E, cara, eu usava muito, né? Porque o YouTube não era o que é hoje. Eram vídeos curtos, eram vídeos rápidos, assim... Não, mas o YouTube surgiu em 2008, praticamente. Não, mas quando ele surgiu... Bem, assim, ninguém sabia o que era a parada, né? Quando ele surgiu... Eu lembro que o dia que eu tinha agência, desculpa te interromper, mas eu lembro que o dia que tinha agência, cara, meu cunhado queria falar com a prima dele do Chile. Ele chegou e falou assim, só que ela só tem esse negócio de Facebook. Eu falei, cara, Facebook? Eu fiz o cadastro dele no meu e-mail, porque daí ele queria o cadastro, eu tinha e-mail e não tinha e-mail. Eu fiz o cadastro depois de antes, que eu falei, cara, mas agora eu peguei a foto dele e tal. Então, assim, você tem uma ideia, ninguém sabia em 2008 o que ia se tornar, para que usava aquela ferramenta, né? Sim. E o YouTube era vídeos curtos, eles tinham as limitações da época, né? Sim. Normal. E então, assim, eu fui aprender muito, cara, no Orkut. Porque o Orkut tinha algumas comunidades de desenvolvedores. E como que funcionava ali? Era o pessoal ou explicando, e aí em texto, né? Não tinha vídeo, não tinha nada. Ou era o pessoal avaliando, que na comunidade tinha uma cultura assim, desenvolver esse site, o pessoal avalia. E o pessoal vinha, lascava o chicote, né? Porque isso aqui tá errado, isso aqui tá... O que eu fazia? Eu ia nos erros. Ele falava que isso aqui é errado desse jeito, tem que fazer desse jeito, então eu vou aprender a fazer desse jeito. E eu aprendi a estruturar HTML. Então eu desenvolvia sites em HTML. Eu não era nenhum primor, meu código era sujo, mas eu entregava ali o site desenvolvido e tal. Isso foi em 2008 e 2009. Só que em 2009, ali no segundo semestre, começou a me acender uma questão ali do tipo, mas e como que eu faço para aparecer no Google? Porque o Google já existia. E a gente, não sei se você vai lembrar, Felipe, a gente tinha a assinatura de uma revista, não lembro o nome da revista agora. E nessa revista teve uma capa que falava do SEO. E eu olhei para aquilo e falei, tá aqui. Sabe, tá aqui, ó, esse aqui é, mas beleza. Eu olhei, jogo de lado, continua a vida. Só que aí despertei. E comecei a pesquisar no Google, como aparecer no Google, né? E eu falei pro Felipe, cara, que isso? Eu acho que eu vou começar a aplicar nesses sites que eu desenvolvo. Então eu vou pegar ali os conceitos, vou aplicar. Teste, assim, como que vai dar isso daí? O cliente nem sabia, e pro cliente pouco importava, ele queria o visual. Tanto é que na época eu cheguei a fazer 2 cursos de Flash. Esse foi uma ideia ali, tipo, de talvez uns 2 anos ali, 2008, 2009, Eu me lembro do primeiro site que eu fiz, primeiro cliente que eu fechei foi uma retífica de motor para caminhão.
E eu desenvolvia site também, cara. Eu comecei a desenvolver um site em 2010. Cara, eu fiz um caminhão vindo, mas o charme tava quando o caminhão chegava, ele dava 2 piscadinhas. Quando eu vi piscar, meu amigo... Maldição do Flash. Então, eu fiz curso em escola certificada da Adobe aqui no Brasil. Então, era a única certificada da Adobe aqui no Brasil. Fiz o curso e tal. Então, assim, o cliente queria ver. Então, eu usava o Flash muito para fazer menu. Ou para fazer rodapé animado, mas o conteúdo no central ali era em HTML. Porque as pessoas queriam ter o site para quando falasse um cliente dela, meu site é www.esse.com.br. Nem pensava na época em posicionamento, em palavras-chave, né? Não, aí beleza. Comecei a aplicar para poder entender e, cara, comecei a acompanhar e ver que tava fluindo, né? Até que a gente pegou um salão de festas do bairro mesmo, assim, onde a gente estava. E eu falei, cara, eu vou tentar. Aí, em paralelo a isso, eu conheci o que na época era o Google Maps, no resultado de busca do Google. Né? Então você, hoje o que é o Google Negócio, antigamente era o Google Maps. Então você ia lá, cadastrava a empresa no Google Maps, cadastrava o site e a empresa... Foi quando o Google estava iniciando esse resultado de busca com mais informação diferente que não só os 10 primeiros resultados, que ele estava começando a inserir os resultados de busca local ali no topo. E eu fui lá e cadastrei, eu lembro até hoje, era uma sexta-feira à tarde, eu cadastrei o salão, liguei lá pro dono e falei, ó, fulano, o Google vai ligar aí com um código, você anota esse código, depois você me passa, que eu preciso aqui terminar um cadastro que eu estou fazendo aqui para sua empresa no Google. Não, beleza. Fiz. Sexta-feira à noite, submeti o site, já aprovou na hora, era tudo assim, muito rápido, muito... O Google ainda não tinha... Eram poucos dados, né? E assim, ainda não existia essa malícia. Né? Não existia malícia de tipo, eu vou fazer um esqueminha aqui, vou criar, vou ter telefone, como que é quando você tem... VoIP. Vou ter VoIP no Brasil inteiro, vou cadastrar o mesmo site no Brasil inteiro com VoIP de diferença, porque o CPF ali, né, o número único, a informação única era o telefone. Entendi. Entendeu? Então aquele telefone estava cadastrado, beleza. Aí você tinha VoIP, você pagava VoIP pelo Brasil inteiro, saía cadastrando a sua empresa. Esses são os requisitos. Muita gente fez isso naquela época, né? Deu muito dinheiro com isso. Esse pessoal de negócio que não era local, né, que aí é para o e-commerce, que queria dar aquela burladinha, você tinha VoIP no Brasil inteiro e saía cadastrando, ele estava local bem posicionado. A pessoa procurava, por exemplo, comprar edredom em Curitiba. Aparecia no Google Maps da empresa, ou e-commerce. Tá, beleza. Aí cadastrei o salão de festa, sexta-feira à noite, desliguei. Fui na pesquisa, pesquisei na salão de festa infantil em Curitiba e tava lá. O nome do salão, ali no blocozinho de Google Maps, no topo. Legal, eu acho... A ingenuidade do cara, né? Já fez na sexta-feira e já desligou. Já desligou, já abriu uma aba, já procurou. E encontrei. Deu certo, né, isso foi legal, encontrei. E edita essa parte aí, Alisson, porque, entendeu? Senão vai dar dificuldade depois. É como que hoje em dia isso acontece, né? O cara cadastra ali, tipo, já procura na hora, puta, eu tô em primeiro lugar, beleza, acabou o trabalho. Não já apareceu, liga pro Google, o que aconteceu? Mas beleza. Não entendi. Nem você entendeu direito porque achou normal, eu só falei, legal, funcionou, deu certo, desliguei o computador, sexta-feira à noite fui. Não vou falar que eu fui pra casa porque eu trabalhava em casa, né? Era no escritório. Aquela história da casa da minha mãe, morava. Era a história da casa da minha mãe emprestada pra gente poder ter a agência. Beleza, fui lá, desliguei, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu abro o Google Analytics, aquela ingenuidade, né? Será que tem alguma coisa? Explodiu dentro da proporção que o salão de festa infantil num bairro de periferia de Curitiba permitia. E beleza, deixa eu passar a semana, aí o Felipe, que sempre foi o cara mais desenrolado para falar com os clientes, porque isso até vamos fazer um recorte aqui, né? E eu sempre tive muita dificuldade para falar com o cliente. Tá? Depois a gente volta nessa questão. Tá. O Felipe era o cara... Você falou com o Felipe, eu fiz esse negócio sexta-feira, a gente, para final de semana, abria esse negócio, veja esse resultado. Daí vocês juntos sentaram e aí foi falar com o cliente. Aí eu falei, fala com o cara lá, só dá uma investigada no site, a gente já tinha entregado o site já, mas vai lá e dá uma pescoçada lá no cliente e vê o que aconteceu. Cara, assim, o cara já tinha fechado já, sei lá, o mês inteiro de aluguel de salão, de reserva, né?
E fora do normal. Fora do... O cara não tava entendendo o que tava acontecendo. Ele não tava entendendo. Caiu pra você, Felipe, fala, Felipe do céu. Na verdade, foi o que ela falou, a gente foi atrás, né, porque vimos lá no Analytics que tinha, né, dado esse boom ali de acesso, né, e quando eu conversei com o cara, assim, o negócio dele ainda era assim, ele tinha um salão mesmo, né, o espaço físico, mas ele alugava muito as decorações, porque naquela época as pessoas ainda faziam muita festa em casa, alugava a decoração e fazia festa em casa, então alugava os painéis, alugava os pintadinha, alugava tudo galinha pintadinha. O cara falou assim pra mim, falou, cara, eu já não tenho mais vaga, né, tipo, o próximo mês, as próximas 4 semanas, não tenho mais vaga no salão e eu já aluguei todas as minhas decorações que eu tinha. Acabou. Esse acho que foi o primeiro caso clássico de gente que a gente fez ganhar dinheiro de verdade, mudar de vida mesmo, porque depois a história do cara foi só piorando pra melhor. No final das contas, o cara tinha, fora ele mesmo, tinha duas equipes que saíam, né, com uma combizinha no final de semana, no sábado de manhã, levando as decorações e depois buscava no domingo à tarde as decorações. Resultado de um bom posicionamento no Google que ninguém nem sabia como que era. Em 2009 ninguém sabia o que era. E foi assim. Mas, Flávio, desculpa, o que eu vejo, né, Flávio? Muitas vezes isso se repete hoje também. A pessoa ela não consegue mensurar esse resultado porque ela nunca teve naquele resultado. A pessoa nunca apareceu no Google, nem pago ou no orgânico, e nunca conseguiu mensurar esse resultado. E se você fosse oferecer esse serviço pago para o cliente, ele não queria pagar. Não, então, aí é legal. Aí, beleza, a gente começa a trazer a segunda etapa ali na agência, né? Terminado esse trabalho, a gente analisou o resultado, viu que, porra, ó, o que a gente fez, né? Isso aqui é o futuro. Vamos investir nisso, SEO. Eu fui para São Paulo fazer o primeiro curso de SEO que teve no Brasil. Foi da agência, hoje a agência Mestre, que na época era Mestre de SEO. Estava na primeira turma do curso da Mestre SEO e na mesa do almoço estava comigo o cara do Melhores Destinos, que hoje, se não é o maior blog de viagem, é um dos maiores. O cara tem conteúdo pra cacilda. Tem, mas na época assim, ele tava... Ele tá pegando... Ele contou pra mim na mesa que ele já conseguia fazer viagem de graça. Rapaz. Pra fazer review, a Gol, a TAM, contratava ele pra... faz o trecho aí, ele mora em Brasília. Faz o trecho Brasília-Cuiabá e faz um review pra gente da viagem. E publica lá. E pra ele era ótimo. 2009, 2010. Então pra ele era ótimo porque ele tava criando um relacionamento com as empresas. Não ganhava dinheiro, mas ganhava o rolê. Fazia viagem ali e tal. Quanto custava o avião em 2009? Sim. E na época eles serviam bem, né? Tipo, o cara fazia um lanche gostoso ali e tal. Se viajasse na hora do almoço, tinha até almoço, né? Na época, né? Então, assim, era esse o perfil de quem tava lá. Era mais esse pessoal e o pessoal de agência e eu. E eu tava lá. E foi quando eu comecei a conhecer o pessoal do mercado, que era um mercado muito pequeno e que começou a se formar ali. Aí veio os primeiros eventos, aí teve um evento aqui em Curitiba, era um evento, não era um evento de SEO, mas teve ali, dentro do evento, eu não vou lembrar agora o nome, era o SEO Camp e era só o SEO, o nome do evento maior eu não lembro. Mas teve o SEO Camp, que foi só o pessoal do SEO, aí eu conheci, por exemplo, o Rafael Reis, em 2009, o Fábio Ricota, na época tinha o Cassiano, até hoje no mercado. Que eram, na época, hoje ele não está mais muito no mercado de SEO, mas ele era um dos ícones. Aí tinha o pessoal aqui de Curitiba que já tinha um mercado um pouco mais consolidado. E eu conheci o Maurício Zani, que também trabalhava aqui em Curitiba, e ele trabalhava com esse modelo que eu trabalho hoje, monetização de conteúdo. Mas quando eu comecei quando eu conheci o Maurício Zani, e ele tinha um sócio na época que era o Daniel, que a gente conhecia ele como Paca. Aí quando eu conheci o Zani e o Paca, e eu criei uma relação com eles porque aí tipo, eu fui forçando ali uma relação, beleza, eles foram bem abertos, bem receptivos, a gente começou a conversar, eu ajudei no SEO Camp, aí também tinha quando eu conheci o Aurélio Forbelloni, que também trabalha com SEO, que aqui de Curitiba ele morava assim a 5 minutos da minha casa e eu não fazia ideia quem ele era. E a gente eu ajudei na organização do SEO Camp, conheci todo esse pessoal e eu falei, cara, tá aí, é uma coisa legal, mas assim, como que eu olhei para aquilo? Eu olhei para aquilo como uma oportunidade de eu testar
e aprender mais o SEO, porque na agência a gente ainda tinha muita dificuldade para fechar cliente, porque eles não entendiam esse trabalho, né? E eles não queriam pagar por isso. Eu continuava desenvolvendo e aplicando e, cara, eu queria avançar nos testes, aí eu comecei, falei, cara, e eu também tinha um outro detalhe aí, um outro paralelo, e eu estava aprendendo a integrar o meu HTML com o WordPress. Então, assim, eu também queria testar isso, porque eu também estava ali... Isso é um código mais limpo. Não é nem código mais limpo, não, mas tem um site dinâmico. O WordPress me dava essa oportunidade de eu entregar para o cliente, você tem um site dinâmico, onde você vai poder atualizar, onde você vai poder trocar as informações e tal. Eu estava aprendendo isso também. Aí, eu fui para casa, comprei um curso de WordPress que vinha no CD, que eles entregavam em casa, pelo correio. Aí, com vídeo, eu aprendi WordPress com vídeo, mas dessa forma. Em casa, eu tinha a oportunidade de estudar o desenvolvimento do WordPress e o SEO. Aí eu fui lá e fiz meu primeiro site, que era um site de resumo de novela. Porque eu não precisava criar conteúdo, pegava os resumos que estavam na internet, que todo o site tinha, publicava ali, fazia uma matéria ou outra ali repercutindo alguma coisa e beleza. Mas eu estava testando ali WordPress e estava testando SEO. Só que, cara, aí sim, com o contato com o Zani e com o Paca, claro, isso me ajudou bastante a acelerar o processo. E assim, com 3 meses de site no ar, eu estava com os meus primeiros $100 para receber do Google AdSense. E aí foi quando eu conheci a monetização de conteúdo. Porque quando eu subi o site, eu olhei para ele e falei, cara, por que eu não posso fazer o que os meninos fazem ali, que é colocar os blocos de anúncio? Então vamos lá, a gente já falou aqui nos nossos vídeos anteriormente, nos podcasts sobre AdWords. Sim. Que mais? Google Ads, a gente falou de rede social, social ads. Rede de display, falamos um pouco de YouTube e agora a gente não falou de monetização de conteúdo AdSense. Que interessante. Um mercado paralelo, um mercado interessante isso, hein? Não é um mercado paralelo, que às vezes as pessoas podem pensar, pô, isso aí é jeitinho. Não. Cara, é um mercado que está ali. Um mercado que surgiu surgiu primeiro da necessidade do Google exibir os seus anunciantes num canal diferenciado, num canal contextual, um canal alternativo à busca tradicional, que era até então a única fonte que o Google tinha para exibir os seus anunciantes. Na verdade, o Google AdSense é assim, 2005, muito antigo, 2006. É um programa de parceiros do Google que não é um programa tipo ali de 2010, 2011. Ele é ali... Eu posso dizer assim, a minha dúvida é, o AdSense é uma forma de incentivo para o produtor fazer conteúdo de qualidade para se posicionar bem? Sim, porque o Google é resultado de busca qualitativo. Sim, porque é um incentivo financeiro, cara. É o que viabiliza o projeto. Às vezes a pessoa não quer nem viver daquilo, mas ela quer pelo menos, por exemplo... eu sou um blog de Fórmula 1 e eu quero ter pelo menos a oportunidade de cobrir a corrida do Brasil. Ir lá, e eu moro em Curitiba e a corrida em São Paulo. Eu não tenho como tirar dinheiro do meu bolso para bancar a ida para lá. Mas, cara, o meu blog, eu consigo monetizar ele com o Google AdSense e eu vou juntando dinheiro o ano inteiro para quando eu chegar na corrida da Fórmula 1 em novembro, eu vou ter o dinheiro ali para poder ir fazer a cobertura ali no lote. Então, assim, é um incentivo para isso também, ou para quem, como eu, quer viver só disso e ter os seus sites, que depois eu vou contar um pouco mais, mas ter os seus projetos, todos eles monetizados com AdSense. Então, assim, o Google tinha nessa parceria com os sites essa oportunidade de exibir os seus anunciantes em locais mais, não digo qualificados, contextuais. Porque, por exemplo, eu tenho um anunciante de beleza, e eu tenho um blog de beleza que o público-alvo daquele produto está consumindo conteúdo. Por que eu não vou anunciar ali dentro? Ele pode anunciar de forma direta. A empresa de cosmético liga para a blogueira e fala, coloca um banner meu aí e te pago tanto. Mas você é pequeno, você não chamou a atenção não ali. Tem audiência. Ou em volume. Mas você tem uma audiência ali que, cara, você coloca um bloco lá e vai lá e faz $2 por dia, que no final do mês dá $100, que na época, eu lembro do meu primeiro pagamento, eu recebi o dólar a 1,49. Olha só. Eu já cheguei a receber a 5,40 o ano passado. Então, assim, naquela época nem era tão... Claro,
inflação, tudo muda, né? Sim, o custo era um lá, hoje sim. o custo é outro, né? Mas você conseguia ter ali, poderia ter essa renda ali, tipo, para viabilizar ali a continuidade do projeto com a monetização com a AdSense, e pro Google era esse canal importante para exibir os anunciantes dele. Então, assim, pro Google essa parceria era legal, ela sempre existiu, e eu fui e olhei para aquilo e falei, cara, beleza, eu vou colocar aqui. Em 3 meses, então, depois você já tinha teu canal de novela, teu resumo de novela, você pegava as novelas das 6, das 8, da Globo, Record, SBT, eu colocava tudo lá e tava testando WordPress, testando SEO. E, cara, assim, eu tinha uma coisa, eu falava, conversava com alguns amigos que estavam interessados em, e aí, o que você faz, como que eu faço? Cara, eu tenho uma diferença, assim, eu consigo entender o básico do desenvolvimento, o que me ajuda a subir o site, conteúdo, produzir o conteúdo, a minha formação me permite, formar em comunicação, e eu tenho o conhecimento de SEO para posicionar. Então, assim, eu tinha esses 3 conhecimentos que de ponta a ponta eu estava trabalhando. Então, isso, claro, me ajudou. Então, em 3 meses, eu consegui já receber o primeiro pagamento. Quando eu vi que eu consegui em 3 meses, depois disso, eu nunca mais deixei de fazer um saque. Então, assim, todo mês eu fazia pelo menos $100. Eu vi, cara, tem alguma coisa legal aqui. A Terena, que eu falei com minha esposa, né? Olha, eu tô fazendo isso aqui, paralelo, a gente ia pegar toda essa grana que a gente ganha, a gente ia fazer uma viagem pra Europa, tá? Beleza. Até hoje essa viagem pra Europa não rolou. Mas assim... Também que ela não lembra disso, né? Mas você já tinha ido, deve ter lembrado disso. Não é. Mas, enfim... Mulher não esquece. Foram outras viagens. A gente talvez foi para outros destinos. Mas... Eu vi... Você sabia que isso é um dinheiro paralelo. Eu tinha agência ali, sim, a gente estava trabalhando na agência ali, pra mim era o meu trabalho, era o meu negócio, e isso aqui era... Porque, cara, eu comecei a tomar gosto. Aí eu comecei a entender a dinâmica, fui me aprofundando, fui conhecendo outras pessoas do mercado, fui entrando em uma comunidade do Orkut, chamava Boteco do AdSense, que era no Orkut ainda. Entrei ali, estava sempre entendendo. Eu mais estava ali para entender do que para ajudar, porque não tinha muita coisa para ajudar, né? Mas beleza. E eu comecei a tomar gosto. A gente acha que não tem. A média das pessoas era mais de 1 ano para fazer o saque. O cara, nos primeiros 3 meses já fez saque. Nunca deixou de fazer saque, achava que não podia ajudar, né, cara? Não, mas assim, a humildade faz parte da personalidade da pessoa. Mas, cara, eu sempre fui muito inseguro com relação a isso. Principalmente no começo. Sim. Eu não sei. É tudo muito novo, será que eu tô fazendo certo ou será que eu tô faltando sorte? Entendi. Beleza? Fechou. Deu ali, tava trabalhando, paralelo com a agência, só que aí a gente volta para aquele recorte que eu fiz. Eu não tinha jeito de falar com os clientes, eu não gostava. Para mim era assim, ó, Flávio, a gente tem reunião amanhã no cliente X. Cara, a minha noite era péssima de sono, porque assim, eu tinha uma dificuldade enorme. Eu nunca tinha falado isso pra ele, eu fui falar isso pra ele muito depois. Aí ele também olhou e falou, cara, mas não aparenta, porque na reunião tá tudo bem. Você tem relações públicas, cara. Cara, a minha formação não tem nada a ver comigo. Isso é fato. É por isso que, você botar uma criança de 17 anos pra escolher uma profissão é complicado. É hoje, né? Mas enfim. Mas ele falou, até ele comentou, cara, mas eu nunca percebi isso. Você nunca me falou, nunca percebi, as reuniões sempre fluíram bem. Falei, cara, a minha preparação é péssima. A minha noite é ruim, e eu fico torcendo pra chegar de manhã, tocar o telefone e o cliente tá cancelando a reunião, pra eu ter mais um tempo ali de beleza, então fala com o cliente. Porque eu sempre tive uma dificuldade de reportar resultado, certo. Por mais que eu tivesse resultado ali pra reportar. Então, assim, eu comecei a ver que, eu não vou ter cliente, eu não vou ter nada, eu não vou ter telefone tocando, eu não vou ter... Eu achava que eu não teria problemas, né? Então, por que eu não vou fazer isso? Aí comecei a olhar para aquilo e falar, putz, isso aqui pode ser meu negócio. Você começou a se envolver com o network do segmento, com pessoas relacionadas naquele segmento, com aquele mercado e pessoas que estavam naquele mercado. Tirar dúvida, aprender com eles. Você mesmo achando, você podia ensinar muito para eles, ou dividir informação. Depois acabou que isso aconteceu. Tanto que eu já palestrei, já fui para evento onde
chamaram para você dar tua experiência. Pra trocar experiência e tal, beleza, isso legal, aconteceu. aconteceu. E aí você falou com isso, depois você pegou e falou, poxa, esse é um negócio legal para investir, então. Cara, chegou a ter mês que eu ganhava mais com aquele trabalho que eu fazia das 7 da noite às 10 do que aquele trabalho que eu tava o dia inteiro na agência. Sim. E aí só que a minha esposa, ela sempre foi muito pé no chão, assim, sabe? Cara, calma. Mesmo porque a gente teve um momento ali que foi assim, ó, eu comecei com um blog de novela, aí eu logo na sequência subi um de casamento, um de eventos, um de colchão e travesseiro e um de queda de cabelo. Então eu tinha 5 ali, tipo, já no primeiro ano. E tocando isso em paralelo, foi quando eu conheci o mercado de redator freelancer. Então, só explicar, porque às vezes a gente já está no ramo, é mais fácil a gente entender isso, né? Então, só pegar o pessoal está acompanhando a gente aqui, está interessado pelo conteúdo de monetização através de conteúdo. Você abriu lá no começo do seu site de resumo de novelas, onde, então, obviamente, você tirava de algum outro lugar, colocava o resumo da novela e as pessoas começaram a ter muito tráfego, o site começou a ter muito tráfego e isso começou a te monetizar. Como que vem a monetização? Porque só a pessoa pegar lá, ver, não monetiza. É outras pessoas que anunciavam, é o próprio Google que fazia aparecer outras propagandas na época. Era assim, ó, aquilo que eu falei do Google procurar os blogs que tivessem um conteúdo, o perfil para atender aquele cliente, aquele modelo de cliente que ele tinha, aquele perfil de cliente que ele tinha. Então o cliente que precisava comunicar com mulher, 30 anos mais, classe CDIE e tal, um site de novela talvez seja interessante. Então eu, como um parceiro do Google AdSense e com espaços disponíveis para exibir anúncios do Google AdSense. Então a pessoa colocava lá no Google, resumo, capítulo Pantanal de ontem. Pantanal, né? Na época não tinha o Pantanal, mas era isso. Apareceu teu site teu blog bem posicionado, a pessoa viu o resumo, daí aparecia, opa, espera aí. No meio do conteúdo. De Boticário, por exemplo. Isso. Por exemplo, Boticário. No meio do conteúdo tinha os anúncios. A pessoa clicava no anúncio e eu ganhava... Pelo clique, isso que eu ia perguntar. Não pela visualização, pelo clique. Nessa época eu trabalhava só pelo clique. Legal. A pessoa clicava no anúncio e eu ganhava em média 2 centavos de dólar por clique. Pô, bacana. 2 centavos de dólar. Centavos. Uma vez eu estava conversando com o Felipe, refletindo sobre isso, e eu falo, cara, eu vivo de centavos. Eu vivo de ganhar centavos. Tudo bem, mas de dólar, né, Felipe? Não é só ser de dólar, né? Mas é fazer o volume. Mas na época era de então assim, era 2 centavos que virava de dólar que virava 3 centavos e meio de real. Então assim, eu falava pro Felipe assim, eu traçava um paralelo, cara, o pedinte da rua, do sinaleiro, que ganha R$1 por carro, tava ganhando mais do que eu, no sentido assim, tipo, sim. Por vez. Tá? Conversão. A conversão dele, claro, eu tinha mais conversões durante o dia do que ele. Mas assim, pô, imagina assim. Então assim, é um trabalho que você ganha centavos. O cara tem que ter uma visão a longo prazo e o poder do volume. Do volume. Porque aí é no volume que o jogo vira. Então assim, e eu comecei, cara, tinha dias que era 5 centavos que eu fazia no dia. 7 centavos, aí partiu para 50 centavos, aí foi para $1 por dia, aí pulou para 5, pulou para 10, pulou para 30. E aumentou o volume. Qual foi o seu recorde de dólares por dia que você fez? Claro, depois de muito tempo, né? Isso que a gente está falando aqui é uma história do início, 2010, 2011 e tal, mas já se passou, né? Já foi aí pelo menos 10 anos fazendo isso, se passaram 10 anos. Qual foi o seu recorde de dólares por dia? Cara, e assim, é difícil eu falar o consolidado porque eu sempre tive fontes diferentes. Se eu pegar uma fonte só, pegar, por exemplo, a minha conta inicial, a conta que eu tenho até hoje do Google AdSense, o recorde nela acho que foi $1.300 no dia. E foi engraçado, foi no aniversário, no dia do meu aniversário, de 2000 e... Pô, apresentão. Acho que o Google sabe tudo, a gente, né? Sabe qual é o dia do aniversário, falou, deixa eu acho que foi... Pode ser, quem sabe, né? Mas depois, assim, se fosse assim, seria uma vez por ano. Eu só tive uma vez esse resultado. Mas sabe que isso é legal, porque justamente, claro, que isso aí dos 5 centavos para o $1.300, os 5 centavos de dólar, $1.300, foi o quê?
Tá, não vou dizer que foi 10 anos, porque não foi esse ano que aconteceu, mas foram vários anos de trabalho. E então, tudo, se você pegar 2009, que foi quando eu comecei a tentar entender o SEO, o Google, até 2017, que foi o 18, agora não lembro qual foi o ano, desse 2 de maio aí que teve esse valor, quase 10 anos. Eu acho que isso é legal porque, assim, independente de quem está assistindo aqui, queira, né, ganhar dinheiro na internet, como a gente falou, né, que o título desse episódio é ótimo, né, como ganhar dinheiro na internet. Trabalhando em casa. Dá pra você trabalhando em casa e não precisa aparecer nessa linha, não precisa aparecer. Ó, ganhar dinheiro na internet, trabalhando em casa e sem aparecer. Sem aparecer, coisa que, né, então, você mesmo falou, não queria falar com o cliente, não queria telefone, não queria dar satisfação pra ninguém. Mas seja essa pessoa... Mas não tem que trabalhar. Seja essa pessoa que quer fazer isso, que está ouvindo a gente aqui, né, ouvindo a história, quer fazer isso, ou seja mesmo, porque a gente falou aqui, né, tudo isso começou como? Fazendo trabalho de SEO, né, fazendo esse trabalho de ranquear os sites organicamente no Google para empresas, para, né, empreendedores que têm lá seu negócio, do salão de festa até e-commerce, enfim, né, os negócios foram evoluindo também, né, os clientes foram crescendo. Mas o legal é pensar assim, cara, é uma jornada, são anos fazendo isso. Né? Então, independente de ser para você, para dar certo, para você, para viabilizar, né? Você vai comentar e depois vai dizer para a gente quantos sites você já teve, né? E tem até hoje, mas já teve nesse meio tempo. É tempo que vale, é investimento. Nesse caso, você está fazendo para você mesmo. Então, é um investimento de tempo seu, de estudo, que se alguém vai pagar para um profissional fazer... Existe esse preço, financeiro. Né? Tipo assim, às vezes para sentar e ter uma conversa como essa, por exemplo, se alguém quisesse fazer uma mentoria com você hoje sobre esse trabalho que você faz, sei lá, você poderia falar assim, cara, eu cobro, sei lá, R$5.000 para fazer uma mentoria para você, sei lá, de 3 meses, em que vai falar uma vez por semana. Pô, mas R$5.000? R$5.000 não é R$5.000, não é quanto o cara tá cobrando por hora hoje, é quantas horas ele estudou e tal. Então, seja para quem quer fazer, ou para quem está contratando uma agência, é importante saber isso. Não acontece da noite pro dia, são meses, são anos de trabalho para que o negócio consolide. E não existe uma fórmula secreta. Não. Não existe uma receita do bolo. A fórmula secreta é muito trabalho. A gente é da época, né, esse 2009, 2010 que está contando aí, é de fato daquela época que assim, né, você fazia o que hoje é o SEO homepage, né, bem feito. Cuidava bem ali da title, colocava algumas palavras-chave do conteúdo e o negócio, pum, parecia mágica, como foi o caso que ele contou aqui da sexta-feira que o engenheiro foi lá e fez tudo isso e já foi ver o resultado e já estava lá. Porque naquela época era outra época também. Exatamente. Né? Mas é muito trabalho. É muito trabalho. Né? E não tem essa fórmula mágica. Antigamente era assim. Desses 10 anos, quantas coisas mudaram? Né? Agora, as coisas mudam a cada semana hoje em dia. Muda, né? Ou a ferramenta muda, né? O mercado. Agora, Flávio, você comentou que daí você queria escalar. Você, espera aí, eu comecei a ganhar bem, comecei a ganhar $100 por mês. Vou abrir outros blogs. Isso. E aí você entrou um outro blog nichado. Você acha que o segredo, assim, mas o caminho das pedras. O caminho naquela época era esse. O nicho. Que eu encontrei era isso, era trabalhar nichos. Nicho. Daí você abriu casamento. Casamento, colchão e travesseiro, eventos e queda de cabelo. Mas queda de cabelo eu entendo por quê. Mas agora casamento talvez faça sentido, tinha que ser médio alto. Mas colchão e travesseiro, de onde você tirava esses nichos? Essas ideias? A pesquisa de palavra-chave. Eu pesquisava a palavra-chave e tinha volume de busca, eu criava um conteúdo porque eu precisava de volume. A gente volta lá pro volume. Legal. Eu precisava de acesso e de volume. Então eu tinha que trabalhar nichos em que eu pudesse ter volume de visita uma vez que eu conseguisse ranqueamento. Então eu consegui ranquear, consegui posicionar bem essas palavras-chave que eu tinha como alvo. Então, por exemplo, eu escolhi o nicho de colchão e travesseiro, por exemplo. Eu fui lá e fui fazer um estudo das palavras-chave e do volume. Então, eu sabia quais palavras-chave eu precisava trabalhar para posicionar. Ver se já não tinha também alguém muito posicionado. Analisar a concorrência e tal, e tudo ver mais. como que era e investir nesse nicho. E o mesmo formato de novela. Eu tinha os espaços disponíveis para exibição de blocos de anúncios do Google. As pessoas entravam no site, interagiam com o conteúdo, interagiam com o anúncio e eu faturava em cima dessa interação com o anúncio. Que bacana. Tá? Só que assim, eu tinha lá a história, né? Eu tava na agência, tinha já esses 5 sites,
e tava girando alguma coisa, só que aí minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho. E quando o Henrique tava para nascer, também coincidiu que eu tava para mudar, eu tava saindo da casa onde eu morava, a mesma casa onde a gente tinha a agência, que era da minha mãe e tal, eu ia pro apartamento. E aqueles 3, 4 meses aí entre mudança e fim de gestação, era fim de ano também, cara, eu meio que precisei dar uma deixada de lado. Foi quando eu vi o resultado também cair drasticamente. Foi quando ela falou, viu? Não é assim, você vai sair da empresa que você tá, que você é sócio, que você consolidou um trabalho para apostar nisso. Beleza. Meu filho nasceu, o Henrique nasceu, a gente se mudou. Aquele primeiro semestre de 2013, eu não fiz nada, os sites estavam lá, eu só atualizava os resumos das novelas nos fins de semana, porque eu postava um resumo só da semana inteira. Perfeito. E a renda caindo ali, mas eu sabia que tipo, eu não estava fazendo nada. Porque você tinha agência, eu tinha um bebê pequeno em casa, primeiro filho, aquela coisa louca de tipo, e aí como que é e tal. Foquei na agência. Na época a agência estava com um novo sócio também. Por coincidência era o Salim, você conhece. Então assim, a gente estava indo era um lugar novo, a gente estava integrando a equipe, aumentando o negócio e tal. Então assim, tava difícil ali, não conseguia conseguir. Tudo muito novo. Tudo muito novo. Final de ano, primeiro filho, mudança de casa, mudança da empresa e tal, beleza. Acabei que não. Aí você viu que se não ficasse cuidando dos ovos da galinha, alguns não iam nascer. Aí passou, aí no meio do ano eu queria voltar, eu comecei a estudar uns outros nichos, continuei conversando com as pessoas, estudando outros nichos ali. Cheguei pra minha esposa e falei, tô pensando em voltar. E na época assim, o dinheiro era apertado, assim, pra eu comprar um domínio de R$30. Você tinha que chegar aí, então eu vou gastar com esse domínio, então R$90 que eu vou investir aqui, mais a hospedagem, que eu vou precisar aumentar o plano aqui, que eu já pago X por mês, eu vou ter que pagar agora. E não é certeza que vai dar certo. Não é certeza que essa conta ainda não fecha. Eu falei pra ela, essa conta ainda não fecha, tá? Ela, não, beleza, você gosta, vai, já tudo mais tranquilo, mais dominado aqui. E eu recomecei. Subi sites novos e comecei a trabalhar. Isso é por causa dos outros blogs de casamento, puxão, ou foi depois? Não, foi depois. Eu ainda tinha eles estavam no ar ainda. Okay. Então eu voltei a atualizar eles com mais frequência e subi novos. Okay. E cara, assim, uma questão desse trabalho é assim. O Felipe já falou, a gente vai saber quantos sites ele já teve. Já posso adiantar. Foi mais ou menos, assim, eu já tive ao longo desse tempo mais ou menos uns 400 sites. Simultâneo ou não. Ao longo desses anos. Desses 400, eu posso falar seguramente que uns 370 não deram certo. Então, igual o investidor anjo. O investidor anjo chega na startup e fala, o cara investiu 1 milhão, ganhou 10 milhões em todos. Cara, ele ganha em talvez 2, 3% que faz pagar tudo o resto. É o 80-20, né? 80-20. É o conceito do 80-20. Então, assim, a gente precisa subir muita coisa para pegar um ou outro ali que dá certo. Então, assim, eu tinha esses 5, subi mais uns 3 ali, 3 ou 4. Só que, assim, eu já estava com mais conhecimento, eu estava já com alguns processos melhores ali. E, de volta, eu reativei aquela base de redator freelancer. Porque eu falei pra minha esposa, deixa eu reservar uma graninha aqui. Você quer crescer um pouco rápido. Então, assim, todo esse dinheiro aqui que vem do AdSense que a gente levava para casa, para ajudar na composição da renda da casa, eu vou levar mais. Na verdade, vou devolver para o negócio. Na verdade, o que a gente não pode esquecer é que você tinha que dar conteúdo de valor nesse blog, né? Para que o cliente acessasse, procurasse no Google, se tivesse bem posicionado, mas o cliente tinha que ter o resultado do que ele estava procurando. Sim. O anúncio era uma consequência, o clique era uma consequência. Para você não, para você era o objetivo. Você entendia a jornada do cliente. Isso, e eu sempre prezei, porque assim, o que tinha nesse mercado lá em 2011, 2012 é aquela coisa. Faz qualquer conteúdo aí, escreve qualquer coisa, o negócio é posicionar e trazer tráfego. Se o conteúdo é bom ou não... A visão era essa na época? O gerador de Lero dominava. Tem gente até hoje que trabalha assim, tá?
Mas eu sempre tentei prezar vamos escrever alguma coisa, pelo menos decente aqui, né? Pra poder entregar alguma coisa de valor. O cara encontra o que ele procurou primeiro. Cara, mas o Flávio é especialista em colchão e travesseiro, casamento, queda de cabelo. Não sou especialista em nada. Como eu falei, eu não entregava o melhor conteúdo. Eu não tinha condição de entregar o melhor conteúdo naquela época. Mas eu tentava entregar algo que tivesse algum valor. Que acrescentasse, que alguém agregasse alguma coisa pra pessoa. Alguma coisa, justamente. Aí, falei pra minha esposa, então, eu vou devolver todo o dinheiro pro negócio, que agora eu vou investir mais em ator, pra poder girar. E, cara, isso foi em julho de 13, ali em, sei lá, novembro, já tava assim, já tinha feito meus primeiros $100 no dia. De novo. Não, no dia. No dia? Num dia só. Caraca. Em um dia só, foi a primeira vez que eu vi 3 dígitos na minha conta do AdSense num dia só. $100. Que coisa, hein? Falei porque aí chamei Você ligou pro Felipe que eu não vou trabalhar hoje. Ainda, acho que não foi ainda. Não. Aí eu... Você tá dando de cabeça aqui, não me diz. Não, mas uma coisa que eu nunca fiz foi passar... Eu perdi meu óculos aqui, Felipe. Não, nunca passei Miguel. Sempre estava lá 8 horas e tal, beleza? Mas, às vezes até 11 da noite trabalhando no site em casa. Chamei minha esposa e falei, tá aí, primeiro... Eu lembro que ela veio com o Henrique no colo, assim, eu mostrei pra ela e falei, dá. Alguma coisa dá pra fazer aqui. Beleza. Depois, no outro dia, já não consegui chegar nem perto dos 100, foi um dia isolado. Mas, cara, tava ali, alguma coisa tem. Então, beleza. A gente eu continuei construindo. Nessa época, a gente tinha um cliente na agência, e esse cliente tinha um funcionário que era o que conversava comigo. E eu conversava bastante com ele. Criei uma aproximação com ele que foi um pouco além do trabalho. Não de turismo? Era de turismo, isso. Aí eu... Cara, tinha uma visão estratégica muito interessante desse SEO também, né? Bem agressiva. Tanto agressiva, que a agressividade dele acabou extrapolando, mas funcionou naquela época. Aí era o Fernando o nome dele. Aí o Fernando falou, cara, já que você trabalha com isso, tem um domínio aqui, um site, tá meio... Porra, eu tô bem posicionado, mas eu não consigo ganhar dinheiro, esse dinheiro que você fala que dá pra ganhar. O que eu tô fazendo errado? Aí eu olhei assim, os blocos assim, bem mal posicionados, todos na sidebar. Na época... A visão daí da HTML, né? De posicionamento de onde tem que estar o bloco de anúncio. Porque não é só colocar um anúncio e jogar ali. Ele tem que estar bem posicionado. E ele não tinha essa visão. Aí ele falou, cara, faz assim, assume essa parte do blog, a gente racha meio a meio o faturamento e a gente vê o que consegue fazer. Beleza, fechou. Joga aí. Cara, foi assim, eu falei, Fernando, posiciona aqui, aqui e aqui. Aí isso era no meio do dia. No final do dia ele falou, cara, já faturei, sei lá, não lembro o valor. Sim, mas faturei assim, eu faturava $3 por dia, já tá indo 50. Falei, cara, é posicionamento. Na época não tinha, o acesso mobile era muito, muito fraco, e esse nicho em específico ele não tinha muito acesso mobile. Mas só que ele posicionava todos os blocos na sidebar, que era lateral do site, porque ele não queria colocar no meio do conteúdo. Sim. Falei, cara, você... Qual que é o teu objetivo? Qual é o teu foco? Qual é o seu objetivo? O negócio dele é esse. Exatamente. Então, vamos... Aí... Isso é algo interessante para comentar, né? Porque às vezes, assim, qual que é o teu negócio? E às vezes você tem que fazer o que o cliente precisa, o que o cliente gosta, o que o algoritmo gosta que esteja unificado com a rentabilidade, com o teu objetivo. E não o que eu gosto, o dono do site, o dono do negócio. Porque às vezes a gente olha um projeto e fala, eu não gostei disso. Não, esse negócio, essa cor não tá legal. Não, muda de lado. O seu gosto pessoal não pode estar à frente. Não pode estar à frente do negócio. Jamais. E ele me entregou, eu entreguei o resultado para ele no mesmo dia, porque foi realmente só posicionar isso. Assim, não porque eu era o básico, sabe? Ele não entendia porque também não era o foco dele, aquilo. Aí ele falou, cara, eu tenho mais esse, vamos ver aí e tal. De repente, aí eu falei, cara, eu tenho essas demandas aqui de programação, que ele era programador, que eu não tô conseguindo, você resolve pra mim? Vamos fazer uma coisa? É tudo meia-meia de todo mundo e a gente é sócio agora. Aí assim, eu já tava indo pra um estágio em que pagar o imposto de pessoa física, que era 27,5%, já não tava mais valendo a pena, porque o valor já tava começando a subir. Aí eu falei pra ele, cara, vamos abrir uma empresa então, a gente abre como sócio e a gente cai pra 6%
de imposto, paga a contadora, mas a conta fecha muito mais do que 27,5, né? Isso foi mais ou menos em que ano que foi? Foi 2015, quando a gente abriu o CNPJ. Virou um negócio. Aí começou a virar um negócio. Então, depois de 2009, você aprende SEO. 2011 eu começo a monetizar os primeiros blogs. 2015 eu abro o CNPJ. É a migração de pessoa física para jurídica. Então, 4 anos depois que você começou a monetizar, mas tem 2 anos antes disso tudo, que você realmente, vamos dizer, formalizou enquanto empresa. Então, 6 anos, né? 4 de trabalho de fato ali de monetização, mais 2 anos de estudo, são 6 anos para você realmente virar de pessoa física para jurídica. Virar um negócio formalizado, vamos dizer. Então ali eu tinha 2 negócios a partir daquele momento, né? E foi quando eu cheguei pro Felipe e falei, cara, eu vou sair da agência, porque eu acho que aqui pra mim é mais confortável, é melhor, eu me identifico mais por todas aquelas questões. Só que aí, isso foi de 2014 pra 15, né? Certo. Foi quando você saiu da sociedade. Da sociedade também. Lá. Aí ele chegou e falou, cara... Eu já tinha, minha história foi que eu... Com a tua de conforto. Isso, que eu tinha um e-commerce, né? Um e-commerce também, e daí começou o e-commerce, começou a dar muito certo. Aqui e ali estava sendo justo e a gente começou a migrar também, né? Aí mas você ficou? Eu fiquei, porque aí o Felipe falou, cara, o Salim saiu agora, velho, não faz isso. Tá. Beleza. Você segurou mais um pouco? Segurei mais um ano e fiquei 2015. Só que em 2015 eu fiquei meio período. Aí saiu parcial. Você saiu parcial. Parcial. Então, assim, isso foi 2014. A gente conversou em 2015 que eu ia sair de vez. Eu fiquei meio período. Eu ficava meio período na agência e meio período em casa, fazendo trabalho no meu negócio. Daí, em 2016, eu saí definitivamente. Aí eu saí da sociedade da agência. Mas já tinha empresa aberta desde 2015, com o teu parceiro desde o início de 2015, com o Fernando. Aí, em 2016, eu trabalhei o primeiro semestre todo em casa, sozinho, era só eu e o Fernando, e eu gerenciava aí os redatores freelancers que eu tinha. Então eu fazia tudo. Eu, de ponta a ponta, só me escrevia. Quantos sites você tinha nessa época? Nessa época a gente estava com, sei lá, uns 12, 13 sites. E trabalhando o dia inteiro, aí trabalhando demais, eu tinha um quadro branco que eu apagava uma tarefa e colocava 2, então ele nunca evoluía. E, cara, eu comecei a ter crise de ansiedade porque assim, eu via sempre o quadro cheio de coisa. Você não viu o que tinha sido feito, você viu o que tinha pra fazer. E não tava dando conta. Aí eu chamei o Fernando, porque o Fernando morava em Florianópolis, e eu aqui, a gente não trabalhava junto. Eu falei pra ele, cara, do jeito que tá não dá, a gente precisa ter uma equipe fixa, só nossa. Foi quando eu abri 2 vagas de estágio e fui para um coworking, uma sala, para poder começar esse trabalho com 2 pessoas fixas comigo, 2 estagiários. Em junho de 2016 já era eu, Fernando, a Rafa e a Marcela, as 2 estagiárias. 4 pessoas. Éramos em 4. E comecei. Então antes você ficar freelancer, daí o pessoal atrasava. Os freelancers eles continuaram. Você não eu precisava ter os freelancers porque eles me traziam um volume de conteúdo. Mas eu tinha a Marcela e a Rafa para me ajudar na organização disso. Certo. Publicação, na curadoria de conteúdo novo, na edição desse conteúdo, em tudo. Eu precisava delas. E elas me escreviam ali junto, né? Porque elas eram estudantes de jornalismo, então elas também queriam escrever. Até então, isso daí é tudo AdSense. Não tem publi editorial, não é afiliado, não é nada. Eu tinha uma coisa ou outra de publi editorial. Que é o que o cara pagava pra publicar um conteúdo no site. Que é o cara de casamento, a mulher vestida de noiva, via que você estava bem posicionado e te ligava e falava, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ô, Flávio, você é o dono do site, tudo. Eu só mandava e-mail pra você? Mandava e-mail e tal, né? Aí... Mas representava a maioria do faturamento? Não, era uma coisa que eu também não gostava muito de fazer, o tutorial. Tinha que falar com o cliente? Eu tinha que falar com pessoas. Eu não gostava de falar com pessoas, não, mentira. É porque assim, eu tinha uma visão assim, que eu não queria colocar muito link externo, assim, de publicidade no site. Tá? Era uma questão mais estratégica. E eu já tinha, o AdSense era a minha fonte primária e quase única. Eu já estava começando a flertar ali com o trabalho de afiliado. Então, assim, eu tinha um site de queda de cabelo que eu já tinha colocado alguns e-books ali para vender. Fazia uma coisa ou outra de venda. Foi mais no de queda de cabelo. Tá? Então, tinha uma coisa ou outra ali.
E em 2016, com o aumento do segundo semestre, né, com o aumento da equipe, e também eu continuei sempre, uma coisa que eu sempre fiz, eu nunca fiz uma pós-graduação ou uma extensão da minha faculdade, porque eu investi em cursos e eventos e uma formação mais ali para essa área de SEO, monetização. Que não tem faculdade para isso. Não, para monetização não tem faculdade, não tem nem curso de extensão nem nada. Mas, cara, mesmo ali, até 2013, 2014, mesmo marketing digital, a gente não tinha informação. Nada. Zero. E o mercado bombando. O mercado já começando a gente tinha uma diferença ali e nada. Até hoje, né? A gente tem uma dificuldade de contratar pessoas. E contratar pessoas que têm uma visão estratégica da coisa. Imagine na época. Mas acho que hoje está mais fácil porque hoje eles já têm muitos conceitos na faculdade. Eles tiveram que evoluir a questão da grade, de um curso de comunicação, onde eu posso falar, né? Uma velocidade muito maior do que era antes. Antes era muito engessado. Aí, como não tinha nada, eu investi nessa parte de eventos, congressos, cursos, capacitação, uma capacitação mais ali, junto ao mercado de trabalho. Não só o mercado da academia. Aí eu conheci o mercado de afiliado, em 2016, segundo semestre. Aí eu já tinha equipe. Aí em dezembro eu peguei mais uma estagiária, que foi a Thalita, e a gente começou a investir mais. O que é o mercado de afiliado, Flávio? O afiliado. Como funciona o mercado de afiliado? O mercado de afiliado funciona assim. Eu vou falar a visão do afiliado, não do produtor, tá? O afiliado, ele tem audiência, seja ela construída, no meu caso, com os sites, com os blogs. Então, assim, eu sou afiliado, tenho audiência e quero promover um produto que não é meu, é um produto de um terceiro. Então, eu coloco ali, para minha audiência, a divulgação desse produto. Um produto qualquer, um produto físico. Então, por exemplo, se eu tenho um site de queda de cabelo, eu vou anunciar produtos relacionados à queda de cabelo. Entendi. Tá? Então, eu faço o anúncio através de um link que é traqueado junto a empresa que faz o pagamento, né? Que tem o método de pagamento e toda a tecnologia para fazer essa ponte entre produtor e afiliado. Eu tenho o link ali e cada venda que sai através daquele link, eu, enquanto afiliado, ganho uma comissão do produtor. Entendi. Entendeu? Então, assim... Isso é uma outra forma que tem muita gente hoje trabalhando para isso, né? Ganhando dinheiro na internet sem sair de casa como afiliado, né? Você fez muito com o seu conhecimento de SEO, hoje o pessoal faz muito mais com tráfego pago. Compra de tráfego. Então a galera faz os cursos aí, né, consagrados aí de compra de tráfego e investe também, sem querer atender clientes, sem querer trabalhar para os outros, né? Como você falou ali no backstage, ali, né, sem dar milho para a galinha dos outros, mas trabalha como afiliado. Né? Então trabalha como afiliado nessa mesma lógica, né? Mas claro, nesse caso, você obviamente investiu dinheiro porque você investiu seu tempo e tempo é dinheiro. E já tinha o site posicionado, então a galera de mais rápido. Mas se a galera de tráfego pago investe o tempo e também coloca dinheiro do bolso para comprar a mídia. Eu também coloco o dinheiro do bolso no sentido assim. Alguns sites eu tinha onde era possível ter já tinha audiência, que eu construí colocando dinheiro, porque eu tinha que pagar conteúdo, pagar equipe, pagar estrutura, que é uma coisa que o pessoal não enxerga muito no SEO. Acho que o SEO é de graça. O SEO é caro, custa caro, porque o resultado é médio e longo prazo. Você falou de site, né? Domínio, hospedagem, equipe de redator para escrever. E 400 sites que eu subi. É igual o Felipe fala. 370 não deram certo. Igual o Felipe fala. O SEO é de graça, vai ter que pagar. É de graça, mas custa X. Eu já tinha uma audiência ali para alguns produtos, mas eu comecei a ver que o mercado crescia, tinha mais produtos de outros nichos, aí eu comecei a desenvolver sites para poder atender essas demandas de produtos de vários nichos. Então eu comecei a desenvolver conteúdos onde eu pudesse colocar esses produtos como indicação. Produto que faz fit com o teu negócio. E aí, fit com o meu conteúdo e com a minha audiência. Você, não é pra lacrar, não, mas assim, eu acho que é legal porque assim, a gente tá brincando aqui com essa história de ganhar dinheiro na internet, mas realmente tem gente que ainda duvida que é possível, tem gente que acha que não, mas né, não é bem assim e tal.
o pessoal faz até os reconhecimentos das empresas, né? Tem as plaquinhas lá, né? As plaquinhas de faturou tanto. Sim. Quanto que você, ao longo desse tempo, aí conseguiu ganhar enquanto afiliado? Não que você vendeu de produto, mas que você realmente conseguiu ganhar. Minha comissão. Sua comissão. Foi mais de R$1 milhão. Tá muito caro. Com comissão só com afiliados. De 2016 pra cá? Caramba. 2016, 2015, eu fiz algumas coisinhas em 2015, né? Por exemplo, essa Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, né? Ela, a minha primeira comissão de afiliado foi de um curso de maquiagem dela, que ela tinha lá no Hotmart há anos e anos atrás, e que ela era uma outra pessoa fisicamente, ela era bem diferente do que ela é hoje. Não tinha presença digital, não tinha estratégia, ela tinha isso, ela já tinha. Já tinha, mas ela não era esse fenômeno que ela era. Isso é legal que você falou agora, porque também mostra que do lado também do produtor, se ela tinha um curso lá, em 2015 você pegou, ela tinha um curso lá de tempo, não sei o quê, ela também teve uma... a Bianca Andrade, ela não é uma construção do acaso ali que surgiu por conta de ela vem construindo a imagem dela há muito tempo. Em 2015, a primeira comissão que eu ganhei foi um curso dela, um e-book que ela tinha de maquiagem. Caramba! Eu falei decoração? Não, foi maquiagem. Maquiagem. Um curso de maquiagem dela. Caramba. Então, assim, de 2015 até 2021, que 2020, que depois de 2020 eu não trabalho mais com afiliado de nada. Então esse faturamento foi de 5 anos. 15 a 20. 15 a 20. Mas na época era quanto a comissão? Quem determina... Ouvia 90%? Não, quem determina é o produtor. Então assim, ele escolhe. Tinha curso, tinha produto que a comissão era 50%, 60%. Tinha produto que a comissão era 20%. Mas aquele negócio, por exemplo, tinha produtos que o valor era R$800. Perfeito. Faria sentido total. Aí, por exemplo, o curso da Bianca, na época, devia ser, se não me engano, era, assim, R$80, R$70. E a minha comissão era R$12, R$15. Entendeu? Então, tudo depende do produtor que define. Por exemplo, outro fator. Eu pago o primeiro clique, eu pago o último clique, também era um outro fator. Ou eu pago proporcional. Perfeito. Então, assim, eu no SEO, eu precisava investir o meu tempo e o meu dinheiro em produtos de último clique. Por quê? Conversão, ganhar mesmo, a comissão é maior. E como que era a lógica? O pessoal vinha e investia no Facebook Ads, no Google Ads, enfim, no YouTube Ads. O cliente dele, do produtor, via o anúncio. Aí ele ia no Google procurar. Aí ele me encontrava, porque eu estava me posicionado. Aí se eu era o último clique, ele ia entrar no meu blog, ia clicar no meu link e a comissão ia ser minha. Se era o primeiro clique, a comissão ia ser de quem estava anunciando no Facebook. E aí você então, até 2020 foi quando você mais ou menos saiu aí do... Eu parei com afiliados, aí nesse meio tempo, e aquele negócio, o Flávio faturou R$1 milhão com afiliados, mas o Flávio tinha um custo que era assim, o faturamento crescia, o custo crescia em um. Então não foi digital, o pessoal acha que o digital ele não tem um custo, porque você não tem uma estrutura física, você não tem um barracão, você não... Mas cara, eu tinha um coworking que eu cheguei a ter 8 funcionários comigo lá. Eu tinha o custo do coworking, eu tinha o custo dos funcionários, aí você tem o custo de servidor, você tem custo de domínio, e eu hoje na minha conta... E lembrando que 400 sites que você teve, apenas 30, 35, você falou isso? Mais ou menos, mais ou menos. E os outros, na verdade, então, assim, só foi, não voltou nada. Não voltou. Se voltou, não voltou o suficiente para cobrir o custo da operação daquele site, tá? Então, assim, tem esse fator, o pessoal gosta só de ver o número final. E o pessoal gosta de... as histórias são propagadas. Mas por trás disso tem toda uma questão operacional ali que é pesada, que é custosa. É muito teste. Deixa eu puxar um outro assunto rapidinho aqui para a gente não, dar um tempinho. Aqui, ó, a gente estava comentando um pouco ali atrás, né, até no backstage ali, algumas ideias interessantes sobre nova profissão. E hoje em dia a gente vê muitos jovens ganhando dinheiro com a internet. E eu não estou falando em influencer, não estou falando em você ficar dando a cara para o negócio. Vamos falar aqui da oportunidade que você tem hoje de ganhar dinheiro, talvez, sem aparecer. O que você acredita hoje que ainda tem mercado? Uma coisa é ter mercado, ter oportunidade, a outra coisa é dedicação. Porque sem dedicação, sem tempo e sem frequência, é uma coisa que você falou. Frequência, consistência, dedicação, responsabilidade, comprometimento, tem que ter. Qual a oportunidade que você vê hoje que, poxa, Samir,
Eu digo porque nós temos hoje uma galera de jovens, 16 anos, 17 anos, querendo entrar no mercado de trabalho, tem o TikTok, tem o YouTube, a galera está meio perdida. Quando a gente fala de marketing digital hoje, o que é o marketing digital? Quais são as oportunidades do marketing digital? É muito amplo. Né? Então, falando do teu ponto de vista, assim, uma pergunta que eu te faço é: quais são as oportunidades que você vê hoje para quem não quer aparecer, para quem não quer fazer dancinha no TikTok, para quem não quer ficar aparecendo? Cara, assim, o conceito de marketing digital é muito extenso, né? Muito. É muito grande. Eu tô dentro de uma bolhazinha bem pequena do marketing digital, né? Isso que eu faço, a questão de conteúdo e a monetização de conteúdo, então pegar fazer uma análise de um nicho, entender as palavras-chave, fazer o conteúdo, posicionar um site e ganhar com tráfego, é uma forma. Hoje é muito mais difícil do que era em 2009, quando eu comecei. Hoje é muito mais profissional, mas existe essa oportunidade. E existe a oportunidade com o YouTube. Então, assim, a gente estava conversando aqui, né, de um conhecido meu, que tem um canal onde ele não aparece, onde ele tem um compilado de imagens, onde ele faz uma narração por trás, ele entrega um conteúdo, ele não aparece, ele tem um canal com quase 1 milhão de inscritos, ele tem as plaquinhas do YouTube, tem tudo, né? É um youtuber, mas tem um canal do YouTube, ganha com o YouTube, fatura com o YouTube, mas não aparece. E você tem... Aí você pergunta como? Eu estava até conversando sobre como. Mas se você não levar uma transformação para a pessoa, a gente na área do digital, a gente fala levar do ponto A ao ponto B. Ou seja, a pessoa, depois que assistir aquele vídeo, ela vai aprender alguma coisinha. Sim. Acho que isso você entrega conteúdo para pessoa, você entrega informação, né? E com base em... é uma coisa simples, você faz um compilado de vídeos e fotos, narra por cima, mas você traz um conteúdo que vem com base de estudo, que é baseado em alguma coisa que vai te entregar valor. Né? Como tudo parece fácil, né? Existe toda uma preparação ali. Então, assim, tem YouTube, que hoje com o Shorts, e entrega no Shorts também, desse formato novo, é uma possibilidade. Você tem o próprio TikTok. Eu estava conversando com vocês, né, que o Henrique, o meu filho, está com 9 para 10. Ele criou uma contazinha lá no TikTok para fazer, ele faz umas edições de gol, de comemoração, de futebol, é o que ele gosta. E já tem lá, começou a subir os videozinhos de edição que ele faz lá simples, tem mil TikTok não é inscrito, seguidores. Aí ele não aparece, né? E ele não aparece. Mas aí isso cai monetização a partir de como? Como funciona o TikTok? Eu não sei como funciona a monetização do TikTok, porque eu sou um senhor de 38 anos que não se envolveu com o TikTok. Que é uma coisa que a gente estava comentando agora, que é bem interessante. Porque assim, eu tenho um filho de 16 anos, meu filho tem 16 anos, e assim, ele está querendo seguir no mercado de trabalho. A coisa lógica que a gente tem? Vai arranjar um emprego, vai trabalhar das 8 às 18. Por exemplo, questão lógica, vai não vai ter o cartão, mas vai trabalhar, vai ter o teu salário dia tal. E existe uma nova economia do digital. E aí a gente estava falando que os jovens hoje, eles começam a efetivamente, depois de terminar a faculdade, depois de fazer um estágio, entrar no mercado de trabalho com 22 anos. Ou seja, estão falando aí de 6 anos, de 16 a 22, né? Coisa que daqui a 6 anos você estava falando que existem talvez profissões que vão surgir que hoje nem existam ainda. Seja, eu até mesmo dentro do marketing digital, né? Talvez o que seja feito hoje, né? Daqui 6 anos não vai ser mais assim, e o que vai ser feito lá daqui 6 anos nem existe hoje ainda, né? Quando a gente começou a agência em 2007, né? Como falava, aquela visão de comunicação integrada, etc., imaginava que a gente ia estar aqui sentado gravando um podcast, e vou te dizer, cara, em 2010 mais ou menos, a gente chegou a fazer uma tentativa ali de gravação de uns 2 ou 3 podcasts que a gente usava um MP3 player para gravar, e que gravou 2 ou 3, ficou uma porcaria, né? O áudio uma bosta e tal. E a gente falou, deixa pra lá. Tipo assim, isso aí é coisa, podcast, e a gente achava que já era coisa ultrapassada. Né? E você veja, é aquela história, né? Ele ficou um tempão lá adormecido e agora voltou, né? Então a gente nem imaginava que isso aqui poderia estar acontecendo. E aí o que, sim, outra questão também que é importante você não precisa ser o empreendedor master para trabalhar com marketing digital. Então, você quer trabalhar com marketing digital e não quer aparecer, você pode ser um redator, você pode ser um editor de vídeo, você pode ser um operador de áudio, falando um podcast. Você tem várias coisas que você pode fazer, pode ser um desenvolvedor,
que é um mercado que está sempre aquecido e sempre carente. Então, você pode ser um Alisson que edita o vídeo, faz os shorts, coloca as headlines, legenda, sobe nos canais digitais, Spotify, YouTube, então você pode ser essa pessoa sem aparecer. E hoje como você vê o mercado hoje? O mercado da monetização, você tem quantos sites? Como está o mercado hoje? Cara, hoje ele está muito mais profissional. Então, assim, hoje não é mais subir um site e esperar que vai ranquear no Google rápido. Inclusive hoje, assim, o que aconteceu? Esse ano, eu me associei a outra empresa, então vendi 50% da minha empresa para uma outra empresa maior do segmento de produção de conteúdo, que é a Grid Media, que é sediada lá no Recife. Eles são donos de portais grandes, FDR, RD1, o Entreter, são portais grandes de entretenimento e notícias de políticas sociais, políticas públicas. E hoje eu tenho a WebGo Content, que é onde eu trabalho, onde eu sou sócio da Grid, e na Grid eu sou o head de SEO. Então, assim, hoje eu trabalho para o SEO da Grid e trabalho também na WebGo. Mas o negócio é trazer posicionamento de conteúdo e monetização de conteúdo. Isso. Só que de um nível de alto tráfego. De alto tráfego. Ele está falando da coisa de site que faz 1 milhão de visitas por dia. Tá? Então, assim, é conteúdo monetizado com os mesmos blocos. Na verdade, não é com o AdSense. Ali a gente trabalha com a ADX, que é um outro modelo de monetização. Isso, a gente trabalha com outro modelo de monetização, que não é só com AdSense, é com a mídia programática. Aí nessa mídia programática tem toda uma organização de frente do leilão dos anunciantes. Então, o anunciante ele entra através de outras portas, assim, onde o leilão é diferenciado, onde os valores são... Quem compete ali não é só o Google AdSense, né? Outras empresas também, outras redes estão ali plugadas e podem competir no leilão. Faz com que vocês, enquanto publishers, possam faturar mais, né? Então vocês não dependem só daquele lance que é dado no Google. O leilão acaba ficando mais caro porque tem mais gente participando. O Google AdSense é mais um participante do leilão. O Google AdSense ele entra e compete com outras redes. É uma camada diferente. Ou seja, um nível mais profissional. Hoje, por exemplo, a Grid, na Grid tem mais de 100 funcionários. Então assim, a gente está falando agora, como o profissionalizou. A Grid hoje tem mais de 100 funcionários. A Grid tem 10 portais que a gente trabalha no modelo que a gente chama de vertical, com editor, equipe de redação, equipe de social media, equipe de revisão. Por cima disso a gente tem equipe de SEO, tem equipe de operações, recursos humanos, financeiro. Então, assim, a profissionalização do mercado. O digital abriu novos mercados, verdade. E hoje, sim, o CEO da Grid, eu conheci nesses eventos, nesses cursos que eu fui, 24 anos, 25. É um menino. Eu conheci ele 18 menos, talvez, menos de 18 anos, quando eu conheci ele. Mas tinha uma visão empreendedora, um negócio que levou a Grid para esse patamar, e onde hoje eu trabalho com ele. Nós somos sócios na WebGo Content, e eu trabalho na Grid, fazendo a mesma coisa que eu faço na WebGo. Só que numa escala muito maior, com equipe, mais gente para gerenciar, mais responsabilidade com produção de conteúdo, com parceiros, por exemplo, parceria com Terra, parceria com R7, parceria com o próprio Google, porque lá dentro da Grid a gente tem a nossa própria ADX, onde... Vocês vendem o espaço que é só vocês que comercializam. É feito toda a questão de organização comercial desses espaços dentro da própria Grid. Ele tem uma equipe só para isso. Equipe de compra de tráfego ele também tem na Grid. Então, assim, é uma empresa bem completa. Na verdade, né, Flávio, se for fazer um resumo, né, das oportunidades que tem o mercado digital, a gente pode resumir de que, primeiro, não existe uma receita de bolo e você tem que dar o primeiro passo. Dentro do mar, eu sempre brinco que o marketing digital é igual ao mar, né? Você tem que ir entrando devagarinho. E dentro do mar, quando você está lá dentro, você vai aprendendo as oportunidades que tem lá dentro, o que vai acontecendo, você vai fazendo network, você vai conhecendo pessoas, você vai vendo novas possibilidades. O mercado vai mudando junto. E junto você vai
Mas fato é que é possível, né? Fato é que é possível. A gente tinha feito aqui uma pauta com outras coisas tantas, que dá até pra gente voltar e falar disso outro dia, né? Ou em outra oportunidade. A gente falou aí de uma visão que é mais ou menos, a gente estava puxando esse assunto agora, mas ia ficar muito extenso, mas a gente ia falar do comércio que existe hoje de sites, né? Esses sites todos aí, esses sites monetizados, né? Então existe um grande comércio por trás disso. A possibilidade do público editorial que a gente falou aqui, compra de link, como montar essa equipe. Então hoje é uma equipe de 100 pessoas, mas como montar, como escalar para isso, né? Como verticalizar o negócio, enfim. Como identificar oportunidade. E até exemplos de grandes empresas, né? Exemplos de grandes empresas que às vezes as pessoas que estão nos ouvindo conhecem, são sites que elas acessam e elas nem imaginam que é nesse mesmo formato de negócio, nesse mesmo modelo de negócio. Vamos esperar quando o Jonathan vier aqui para Curitiba, eu trago ele aqui e a gente conversa com ele. Nossa, ele tem uma baita experiência e, como eu falei, apesar de ser um menino de 25 anos, ele tem uma visão de negócio assim, muito acima mesmo. E vai poder contribuir bastante também. Muito bom, mas hoje foi possível a gente realmente desmistificar, provar que realmente você pode ganhar dinheiro, né, na internet, trabalhando de casa, sem ter que se relacionar diretamente aí com o cliente, mas fato é que é um negócio. Né? Então, independente de você querer começar agora, ou você querer aplicar isso para uma outra empresa, trabalhar no formato que vai aplicar isso, é um negócio, tem que encarar como negócio, né? Porque se você não encarar como negócio, você não vai, né? O exemplo do Flávio, né? Quando ele precisou dar uma parada, o negócio caiu também. Né? Então, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. E só finalizo lembrando a história do cara do salão de festas. Aí, beleza, a gente posicionou o cara virou um negócio bem diferente. Fui fazer a festa de 1 ano do meu filho lá, esperando pelo menos ali um agrado. O cara me deu 10% de desconto. Se você achou esse conteúdo de valor, se você tem conhece algum empresário, algum empreendedor, teu filho que está querendo trabalhar na internet, você que quer ter uma empresa bem posicionada na internet, então inscreva-se. Compartilha esse vídeo com quem você conhece e ative o sininho. E dá um joinha nesse conteúdo que ele vai chegar pra mais. Eu não gosto de ficar pedindo isso. Eu acho que isso aqui, cara, você tem que curtir se você realmente gosta. Mas é a regra do YouTube, meu amigo. É a regra do YouTube. É pela gente, pelo conteúdo de valor que dá trabalho fazer isso daqui. Mas a gente tá fazendo por vocês. Valeu. Um forte abraço. Obrigado. Valeu. Tá ligado.